Evolução, essa é a palavra-chave do novo Nissan Versa. Esquece aquele carro que foi concebido para ser espaçoso, para ser barato, para ser simples. Agora o sedã ele quer apostar em design, tecnologia e conforto para fazer frente aí aos novos concorrentes do segmento. O principal ponto que realmente destaca esse novo Versa é o design, né? Ele sai muito do que a gente conhecia daquele carro, que ficou muito conhecido aí como um carro simples, um carro de aplicativo, né? Apesar de um amplo espaço interno, tem um visualzinho bem simples. Esse carro não. Ele tem até muitos elementos que lembram o SUV Kicks, né? Em diversos pontos. Essa versão top de linha tem até roda 17 polegadas, algo que a gente não conseguia nem imaginar na outra. E até a traseira tem lanterna em duas partes. E em muitos momentos ele lembra até um Nissan Sentra, que é um sedã médio. E a própria Nissan acredita que com tudo isso que esse carro tem, eles vão conseguir até atacar de certa forma esse segmento acima. Agora entrando um pouquinho mais na parte técnica, a plataforma do Versa é nova, né? Ele tem aí uma construção muito mais rígida, aços de ultra resistência, mais leves. Quando a gente pensa em peso, para melhorar a eficiência energética, também para a questão de segurança. Mas o motor aqui já é um conhecido, é o mesmo motor que está no Kicks, com seus 114 cavalos, flex 1.6, com a transmissão CVT. É o mesmo conjunto que a gente encontra no SUV, diferente do que era esperado, que esse motor ganhasse aí um pouquinho mais de potência, ele acabou ficando aí com os mesmos números que a gente já tem no Kicks, mas eu vou falar um pouquinho de desempenho melhor quando a gente for andar. Mas é satisfatório, não é ruim não. Agora aqui dentro é inegável que se você pegar um dono de Kicks, prendar os olhos dele e colocar ele aqui dentro, ele vai achar que está dentro do Kicks. Já que boa parte dos elementos, o painel de instrumentos é idêntico, né? Até essa faixa aqui com uma imitação de couro, o ar-condicionado do automático, onde é o botão de partida, o próprio volante, é tudo do Kicks, né? É inegável. O painel de instrumentos aqui tem a tela de 7 polegadas configurável, e isso é bom porque traz como eu já disse no começo, uma evolução para o Versa, e já que o próprio SUV faz bastante sucesso, né? Outra evolução estão nos bancos, né? Agora eles usam aquela tecnologia Zero Gravity da própria Nissan, são bancos bem mais confortáveis, bancos maiores. É um carro que dá muito mais conforto, não só em espaço, mas também em sensações, em visual, acabamento. Faltou, por exemplo, um retrovisor fotocrômico? Faltou. É um carro aí, uma versão topo de linha, sem um equipamento desse, mas o carro tem o espelhamento de smartphones com fio, né? Não é um espelhamento sem fios, não tem um carregador de indução, né? Mas tem o Apple CarPlay e o Android Auto e um sistema multimídia, inclusive com um sistema de navegação proprietário, é algo aí que muita gente ainda pede. Então, quando a gente pensa em acabamento interno e tudo mais, o Kicks ele tá muito bom. Você pode escolher ele tanto com um couro escuro, como esse carro, como as versões com um couro claro. Você pode fazer a combinação de cores interna e externas como quiser. E quando a gente pensa em equipamentos, essa versão topo de linha aqui, como eu já disse, ar-condicionado, sistema multimídia, o painel TFT, piloto automático, mas ele tem até algumas coisas de segurança, como frenagem automática, alerta de colisão com frenagem automática, o alerta de ponto cego, e tem até o alerta de tráfego cruzado, que quando você está saindo de uma vaga em marcha ré, por exemplo, ele alerta. E esse carro tem o sistema de câmera 360, que ficou muito famoso lá no Kicks. E lógico que a gente não pode falar de Versa sem falar disso aqui, né? Espaço interno atrás, o que fez o sedã tão famoso aí no nosso mercado principalmente, e ele realmente continua muito bom. Tá bom que o espaço aqui para as pernas ele parece ser um pouco menor, mas a gente pode colocar isso mais, por exemplo, por causa dos bancos aqui que são maiores, e esse banco aqui também, ele é maior aqui de assento, ele é muito mais confortável do que o Versa anterior, já que esse carro ele cresceu em comprimento, em entre-eixo, em largura, em todas as dimensões, a não ser a altura, que ele é um pouquinho mais baixo, mas nas outras dimensões ele cresceu consideravelmente. Aqui para ombro, então, você já consegue colocar aqui dois adultos com muito conforto. Você consegue colocar 3 aqui até com um certo conforto, já que o piso aqui também não é muito alto. Mas já também falando de coisas que faltaram. Faltou aqui uma saidinha de ar-condicionado para o banco traseiro, mas ele tem aqui 2 tomadas USB de recarga rápida. Por exemplo, para quem tem filhos, é importante para recarregar um tablet, né, uma viagem longa, um celular, ou até a própria pessoa que está dirigindo, colocar algum gadget, alguma coisa para recarga. O porta-malas ainda é menor, por exemplo, do que o do Virtus, mas já é um crescimento aí considerável da geração anterior.
todo mundo que lembra do Versa, né? Vem o nome Versa na cabeça, lembra daquele sedã que tem um belo espaço interno, né? Mas é um carro que, digamos, ele é bem simples. A gente fala em parte técnica, parte de construção, direção, suspensão. Já que ele, assim como o March, nasceram para serem modelos de entrada da Nissan, né? Então não são carros aí com refinamentos, nem nada. A própria direção, o March, o Versa da geração anterior, que inclusive esse continua em linha, chamado V-Drive, com motor 1.0 e 1.6, tanto com câmbio manual quanto câmbio CVT, eles são carros assim, não se destacam em nada quando a gente fala em direção. São carros econômicos, né? Tem um motor 1.6, lá aquele motor 1.6 ainda tem uma calibração para até 111 cavalos de potência, mas são carros assim, que muito resistentes, muito tem suas qualidades, mas em nenhum momento eles se destacam, né? Vamos dizer assim. Já esse Versa aqui, eu confesso que não é nenhuma surpresa andar com ele, porque ele trouxe muita coisa, muito aprendizado do SUV Kicks, que esse sim trouxe muita coisa boa para a Nissan, de aprendizado em como fazer um carro não um carro de entrada, mas nessa categoria mais compacta. Então esse Versa aqui, além do próprio acabamento, né, do interior ser praticamente o Kicks, andando ele é o Kicks. A parte mecânica, o motor de transmissão, o motor e o câmbio CVT são os mesmos. São aí seus 114 cavalos, o câmbio CVT que não tem a simulação de marcha, né, não tem uma opção de trocas manuais. É um conjunto muito bem equilibrado, muito bem calibrado. Chegamos a pensar que o Versa viria aí com no México, onde ele é produzido, ele tem 118 cavalos com gasolina. Então chegamos a pensar que ele viria aí com essa mecânica, né, um pouquinho mais de potência já para o sedã, mas não aconteceu. A Nissan preferiu manter os 114 cavalos de potência, aí traz uma questão de já um motor que está calibrado para o Brasil, para o nosso combustível, tecnologia flex, tá aí em emissões, tem um bom consumo também. Mas vou falar que andando na cidade você não sente falta de mais potência, né? O motor e o câmbio conversam muito bem. Eles têm essa boa conversa. O câmbio consegue, ele não é aquele CVT mais tradicional que nem tinha no Versa e no March anterior, que ainda tem no Versa, no V-Drive CVT, que é aquele CVT que você acelera, ele trava uma rotação e acelera, né? Aqui não, ele tem o CVT do Kicks, ele mantém baixa aceleração, e se eu acelerar um pouco mais, aí ele começa, inclusive em altas rotações, ele simula como se fossem trocas de marchas. Então ele tem aí uma boa qualidade. Eu já vou falar onde que eu acho que ele vai pecar. Mas outro ponto positivo é a suspensão. O trabalho da Nissan nesse carro é espetacular. Desde o primeiro momento que eu peguei esse carro, que ele chegou pra gente fazer esse teste, ele surpreendeu muito a suspensão. Provavelmente não tenho medo de afirmar que dentro do segmento dele provavelmente a melhor ou está entre as melhores. Quando a gente fala em equilíbrio entre um carro que é confortável, um carro que não tem ruídos de suspensão, aquela suspensão barulhenta, mas e também na parte de digamos, performance, né? Não é um carro esportivo, mas é um carro que ele é muito equilibrado em curvas, mesmo quando você começa a abusar um pouco mais, ele é muito equilibrado, ele é muito bem feito nessa parte. Então a Nissan fez um trabalho espetacular de suspensão nesse carro, lógico, muito aprendizado do Kicks. Então assim, a parte técnica desse carro é muito boa, né? Mesmo com o motor 1.6 aspirado, o câmbio CVT trabalha muito bem, suspensão boa, calibração da direção elétrica, ela é muito comunicativa, diferente do Versa anterior, que era uma caixa elétrica, mas com uma comunicação bem deficiente, ela era mais leve do que comunicativa. Então é um carro muito bom tecnicamente, ele surpreende, espaço interno, o quão bonito ele ficou. Esse carro tem, essa versão aqui ele já traz, por exemplo, parte tecnológica, ele tem alerta de colisão com frenagem automática, alerta de ponto cego. É algo que de cabeça agora eu não consigo pensar em um concorrente desse segmento dele, dos compactos que tenha isso. Isso aqui é uma coisa exclusiva dessa versão topo de linha. Tem um painel digital que é muito legal, que vai estar disponível nessa versão que é exclusiva e uma abaixo.
para ir, como se fosse um contra-ataque contra aquele painel digital do Virtus Highline que todo mundo quer tanto. Então é um carro muito bom. Onde eu acho que esse carro peca quando a gente pensa em dirigir, né? O motor é muito bom andando na cidade, na estrada sozinho ele vem ali, consegue fazer as ultrapassagens, ele é um carro que consegue andar muito bem, anda na velocidade da via sem dúvida. Mas a questão é um carro com uma proposta familiar. Como é que fica o carro cheio de gente, com mala, numa estrada, ele já vai sentir um pouco mais o peso disso tudo. E a gente sabe que essa é a grande vantagem quando a gente pensa nos motores turbo, né? É o torque, principalmente em baixas rotações. É algo que faz muito sentido, né? Então, eu vou pegar uma subida aqui, é o único momento que o CVT, ele, tá vendo? Ele joga essa rotação. Ele tá numa subida aqui, legal, uma boa subida. Então ele anda, só que aí o próprio câmbio começa a pôr ele para trabalhar mais. E a questão de curva, esse carro é realmente muito equilibrado. Um carro que surpreende, mas o próprio Kicks já surpreendia nessa parte de handling, de dirigibilidade. O próprio Kicks, dentre os SUVs compactos, já se destacava sozinho. Então a Nissan acredita muito nesse novo Versa, né? Ela quer recuperar um mercado que acabou sendo perdido pela evolução dos concorrentes. Aí a gente vê o lançamento de Volkswagen Virtus, de Onix Plus, Toyota Yaris. Ela não nega que está de olho em toda essa galera. Esse carro agora ele não é mais produzido no Brasil, ele vem importado do México e ele está disponível em 3 versões de acabamento, sendo que a de entrada tem a opção de câmbio manual ou câmbio CVT, mas em comum a gente consegue colocar aí, por exemplo, controle de tração e estabilidade, 6 airbags, a chave presencial já é um equipamento de série também em todas as versões e outros itens como o próprio pacote de segurança que essa versão topo de linha traz, vai variando de versão para versão. Os preços a Nissan diz que são bem competitivos e ela está de olho aí em um volume bem considerável de vendas. E aí, o que vocês acharam do novo Nissan Versa? Ele realmente tem argumentos para voltar a vender o que vendia no passado? Comenta aí embaixo e a gente se vê numa próxima. Valeu!